Capítulo 15 do livro de 1 Crônicas. Tem alguém feliz aí? Eu sou o pregador. Aleluia. Excelente. Capítulo 15, versículo 1, depois a gente vai ler Atos, capítulo 15, versículo 16. Nós vamos fazer uma junção de dois textos para a gente fazer uma reflexão. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Muito bem, diz assim: o rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e a casa na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Só para memorizar, diga tenda. Agora Atos capítulo 15, apenas o versículo 16. Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento. Você que é novo na fé, se você não tem a Bíblia, você escuta a palavra. Atos 15, 16 diz assim: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la. E você diz amém. Meus irmãos, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui mais uma vez nessa casa, e a minha gratidão se estende ao pastor Edson e a sua esposa, a pastora Érica. Obrigado, pastor Edson, pelo carinho de nos receber aqui. Pastor Moisés, Deus abençoe. Eu achei Moisés mais jovem do que o ano passado, rapaz. Diferente. Deus abençoe você, sua esposa, todo o corpo de obreiro, toda a equipe que trabalha, que são bem dinâmicos aqui. O pessoal da ADVEC são uma benção. Gente, eu tenho alguns livros. Eu não tenho muita cara de escritor não, que eu fui esses dias pregar numa igreja, aí eu anunciei meus livros, fui lá para a porta para autografar, aí chegou uma pessoa, me olhou assim de cima a baixo, disse: esses livros é do senhor? Falei: a gente escreveu. O senhor tem certeza? Diga amém. Depois você lê o conteúdo. E Deus me abençoou, porque quando eu estava escrevendo esses dois livros aqui, O Deus que Serve e Há uma Voz no Sangue, eu conversei com o pastor Edson, eu disse: Edson, eu queria muito que você fizesse uma dedicatória no meu livro. E ele foi corajoso e fez, me abençoou. Tá? Nós temos dedicatória de 5 pastores de alguns estados do Brasil, ministério diferente, e o pastor Edson nos abençoou, fazendo uma bela dedicatória e nos incentivando a respeito do livro. Eu mandei o material para ele ler, para avaliar, porque quando a gente vai fazer alguma coisa, sempre é bom nós termos conselheiros, pessoas que achem erros, e graças a Deus que não acharam erro, acharam motivos para abençoar. Esses livros aqui, com eles eu sustento obra missionária. Inclusive estou me preparando para ir para o Natal Missionário, no final do ano ali, um trabalho que a gente faz na Bolívia, no Peru e em alguns lugares do Nordeste, nas tribos indígenas. Então, no final, a gente vai estar ali com a banca. Eu vou fazer uma promoção daquelas que só quem sabe fazer é o pastor Silas Malafaia, viu? Vou fazer hoje aqui para vocês. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês. Estamos na primeira noite do Aviva e nós precisamos desse avivamento. Uma das provas que nós estamos dando para Deus, que nós queremos ser avivados, nós estamos no caminho do avivamento, é que nós estamos no culto. Porque no culto é um lugar de manifestação da glória de Deus. E eu gostaria de tomar como base para a prédica que eu vou fazer nessa noite, esse assunto relacionado com uma tenda chamada Tenda de Davi. Davi, quando assumiu o reinado de Israel de forma oficial, na verdade, Davi foi ungido 4 vezes. A primeira unção de Davi está no Salmo 89, verso 20. Um salmista chamado Etan, ele disse que Deus achou Davi e com o seu santo óleo ungiu. A primeira unção de Davi não teve plateia. É aquele tipo de unção que eu chamo, dentro de um contexto teológico, de unção divina. Por quê? Porque não tinha plateia na terra. Foi só
Deus e ele e Deus. E eu digo com essa unção de Davi, com a primeira unção de Davi, tem coisas que Deus já determinou que acontecesse na sua vida, mas vai chegar a hora de se revelar. Segunda unção de Davi, todo mundo conhece. 1 Samuel 16:13, a Bíblia diz que Davi foi ungido na sua própria casa, diante do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, ungido pelo profeta Samuel por ordem de Deus. E eu chamo essa unção de unção familiar ou unção doméstica, porque só a família ficou sabendo. Não, o assunto não podia ser divulgado, porque ainda havia um rei no trono. E Deus tem um propósito determinado na terra para o tempo certo. Davi foi escolhido para ser rei, mas não era o tempo de reinar. Tem coisas que vai acontecer com você e ainda não aconteceu, porque Deus está treinando você para quando a oportunidade chegar, você esteja preparado. A terceira unção de Davi está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que ele foi ungido pelos homens de Judá e ele reinou no sul de Israel, na cidade de Hebrom, por um período de 7 anos e meio. A quarta unção de Davi está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Ele foi ungido pelos 12 anciãos, representando as 12 tribos de Israel, e reinou sobre a nação de Israel. E eu chamo essa unção de unção nacional. A terceira unção eu chamo de unção regional, porque só a região do sul recebeu Davi como rei. E quando eu vejo Davi assumir oficialmente o cargo de rei de Israel sobre as 12 tribos, eu vejo um homem apaixonado pela presença de Deus. Se tinha um crente na Bíblia que sempre amou a presença de Deus, o nome desse crente é Davi. Davi, ele amava de forma extraordinária. Para vocês terem uma ideia, Davi fabricava lá no tempo do campo, na sua adolescência, as suas próprias harpas. Amós disse que Davi fabricava de forma, sem ter recurso, as suas próprias harpas para louvar o nome do Senhor. E agora Davi é rei, agora ele tem autoridade para fazer algumas coisas. E é interessante que o texto diz em 1 Crônica 15, que Davi construiu um palácio, construiu casas, mas ele construiu também em Jerusalém uma tenda para colocar a arca da aliança do Senhor. Agora, qual era a razão principal que levava Davi a construir uma tenda para trazer a arca da aliança? Davi conhecia a história da arca da aliança. Para vocês terem uma ideia, a arca da aliança era um dos móveis que Deus mandou construir no tabernáculo do deserto, e a arca da aliança, ela tinha uma tampa sobre ela chamada de propiciatório, e na tampa da arca se manifestava a glória de Deus, a presença de Deus, e Deus abençoava o seu povo. Davi sabia que foi por causa da presença de Deus na arca da aliança, que um dia Deus disse a Josué: Josué, eu vou abrir um caminho nas águas do rio Jordão, e Israel vai entrar na terra prometida, e assim aconteceu. Davi conhecia a história da arca. Por exemplo, quando Israel está dentro da terra prometida, a primeira cidade que Israel conquistou foi a cidade de Jericó, e era uma cidade fortemente murada, tinha muros poderosos, havia 80 portas nos muros lá em Jericó, e eles cercam esses muros, e os sacerdotes andam com a arca no ombro, e por causa da presença de Deus que estava, enquanto eles rodeavam os muros, a arca que trazia a presença de Deus fez com que aquelas muralhas caíssem. E Davi sabia dessas histórias. Davi sabia que a presença de Deus que estava na arca era útil para ajudar ele na época em que ele estivesse reinando em Jerusalém. E o que é que acontece? Ele prepara tudo para ir buscar a arca da aliança. Ele convida 32 mil homens. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel 6, que Davi junta esse número de homens, e eles vão para uma cidade chamada Baalar de Judá, aonde estava a arca da aliança, na casa de um homem chamado Abinadab. E eles vão buscar a arca da aliança, e o texto diz que Davi fez um carro novo para trazer a arca da aliança. Ele instituiu os tipos de instrumentos que podiam ser tocados no translado da arca. E quando eles chegam na casa de Abinadab, Abinadab não fez nenhuma resistência para a arca da aliança ficar na sua casa. Irmãos, vou abrir um parênteses aqui e dizer para você: brigue sempre com as suas forças que Deus lhe deu, para a presença de Deus nunca sair da sua vida nem da sua casa.
pode sair algumas coisas da sua vida, mas não deixe sair a presença de Deus. Porque enquanto ela estiver em você, você vai ser sempre aquele crente avivado e ativo na obra do Senhor. Abinadab não faz nenhuma resistência. Davi manda sua equipe colocar a arca no carro novo e começa o translado da arca da casa de Abinadab para Jerusalém, onde estava a tenda de Davi pronta para receber a arca da aliança. Só que quando o carro novo, feito por Davi, começa a dar os primeiros passos, a estrada não era uma estrada adequada para fazer um translado de um móvel do tabernáculo. E aquele carro começou a balançar e quase que a arca da aliança caiu. E o texto diz que esse moço chamado Uzá, filho de Abinadab, toca na arca da aliança, e quando ele toca na arca da aliança, Deus mata aquele moço no translado da arca. Aquele culto que era para ser um culto excelente, um culto lindo, se tornou um culto fúnebre. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus matou Uzá pela sua imprudência. Havia uma ordem de Deus que só quem podia tocar na arca da aliança, na verdade não era nem tocar, levar nos ombros, eram os coatitas, que eram da tribo de Levi. Quem era Levi? Levi era filho de um homem chamado Jacó, e Levi teve 3 filhos. Eles são chamados de Gerson, Merari e Coate. Na Bíblia, eles são chamados Meraritas, Gersonitas e Coatitas. E nem os Gersonitas e nem os Meraritas podiam transportar a arca da aliança, só os Coatitas, porque Deus tinha escolhido eles para isso. E aquele moço que toca na arca da aliança, ele tocou sem ter uma autorização de Deus. Gente, aquele culto mudou todo o seu curso. O texto diz que Davi se entristece, deixa a arca da aliança na casa de um homem que nem judeu era, chamado de Obed-edom. A arca fica lá, ele volta para Jerusalém, entristecido, decepcionado, porque às vezes tem algumas coisas que nós queremos fazer na obra de Deus com as melhores das intenções, mas quando não é um princípio relacionado com a Bíblia, a gente pode tentar de todas as formas e não flui. Eu já fiz isso, eu já pastoreei igreja há mais de 20 anos, e às vezes a gente faz com as melhores intenções, mas não flui. Agora, quando Deus autoriza, meu irmão, quando Deus autoriza, pode ter crise, pode ter demônio, pode acontecer todo tipo de contrariedade, mas quando Deus autoriza, o negócio acontece porque Deus toma a frente da situação. Davi está em Jerusalém, triste, decepcionado consigo mesmo, e ele faz uma autoanálise de toda aquela situação. E sabe qual é a primeira oração de Davi? Aonde é que eu errei? O que é que eu fiz de errado? Gente, eu escutei um comentário esses dias, pastor Edson, eu achei muito interessante, e o comentarista dizia assim: tem fases na vida de todos nós que nós precisamos, de forma particular, falar mal de nós para Deus. Eu fiquei pensando, eu pensei assim, será que esse escritor não está viajando nos pensamentos? Aí ele me explicou. Ele explicou que Daniel, no capítulo 9 do seu livro, quando ele leu que aquele era o ano de Deus libertar Israel do cativeiro, Daniel começou a falar mal dele para Deus. Como assim, pastor Rinaldo? Dizendo para Deus: Deus, eu realmente não presto. Deus, eu realmente não tenho as qualidades que eu deveria ter. Começou a expor os seus defeitos, e daqui a pouco Deus manifestou a sua glória. Porque quando nós reconhecemos nossos defeitos, Deus reconhece as nossas qualidades. Deixa eu repetir essa frase para você memorizar. Quando nós reconhecemos nossos defeitos, Deus reconhece as nossas qualidades. Aí Davi fez uma autoavaliação e disse: aonde é que eu errei? Deus mostrou 2 erros que ele tinha cometido. Primeiro, ele tinha tirado um direito que era dos coatitas, de transportarem a arca da aliança no ombro. Ele roubou esse direito dos coatitas, fez um carro novo, porque o carro, com certeza, ia trazer uma promoção maior, era um negócio mais legal, mas Deus não aprovou. Então Davi errou feio em tirar um direito dos coatitas e colocar a arca da aliança num carro novo. Caiu a ficha dele, ele disse: opa, aqui eu errei. Eu vou chamar os coatitas e vou pedir desculpa. Eu errei feio com eles, e ele chamou os coatitas, pediu desculpa. No capítulo 15 de Crônicas, nos versículos a seguir, a Bíblia diz que
Davi disse: só quem pode a partir de hoje transportar a arca da aliança de Deus nos ombros são os coatitas, porque Deus os escolheu para isso. Mas ele descobriu outro erro que ele cometeu. No capítulo 6 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Davi deu uma lista dos tipos de instrumentos que poderiam ser utilizados no translado da arca. E entre os instrumentos que ele deu a lista para os levitas, a Bíblia diz que ele eliminou 2 instrumentos que Deus usava. Deus tinha dado ordem para que fosse usado: as buzinas e as trombetas. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 10, versículo 9 de Números, Deus tinha dito: quando Israel sair para qualquer peleja, quando Israel sair para qualquer batalha, toquem as trombetas, porque quando as trombetas forem tocadas, eu, o Senhor, virei do céu, descerei e livrarei o meu povo. Davi tinha eliminado um instrumento que Deus tinha dado ordem para ser usado na sua celebração. Meu irmão, esse negócio de música em culto, de barulho em culto, isso é uma coisa antiga. Se a gente for olhar as histórias dos israelitas, os cultos em Israel tinham o barulho. Eles não tinham os instrumentos que nós temos hoje, mas eles tinham os instrumentos da época, e eles faziam barulhos para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Salmo 89:15, a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que escutam o toque do som festivo para celebrarem ao Senhor com alegria. Davi fez uma avaliação e disse: agora eu vou consertar as 2 coisas que eu fiz errada. Vou trazer a arca no ombro dos coatitas e vou chamar os levitas e vou dizer para eles que eles peguem as trombetas e buzina, façam barulho do jeito que eles quiserem, porque o barulho vai incomodar os vizinhos, mas vai glorificar o dono do céu. E eles voltaram para a casa de Obed-edom, onde estava a arca da aliança. Há 3 meses eles foram buscar a arca. Quando Davi chega lá, na casa de Obed-edom, gente, o texto diz que Deus tinha abençoado de forma extraordinária a casa de Obed-edom. Por quê? Porque aonde chega a presença de Deus, chega milagre. Aonde chega a presença de Deus, chega recurso. Irmãos, eu cuidei de igreja nos lugares, pastor Edson, que as pessoas se convertiam ao evangelho, e a gente via a situação de pobreza. Daqui a pouco Deus começava a trabalhar, e a vida daquelas pessoas começavam a mudar, começava a se vestir diferente, a viver uma vida diferente. Por quê? Porque a presença de Deus, quando ela chega, ela expulsa toda a ação do adversário, espírito de miséria, de maldição. As coisas ruins saem por causa da presença de Deus quando ela chega. Quando Obed-edom recebe o rei Davi na sua casa e a sua comitiva, ele não faz nenhuma resistência, porque ele não tinha direitos de ficar com a arca da aliança, mas ele faz um pedido ao rei. Humildemente ele diz: Davi, eu sei que eu não sou nem judeu, não sou levita, nem tampouco judeu, mas eu queria pedir uma coisa ao rei. Eu queria morar em Jerusalém para ficar pelo menos próximo da arca da aliança, porque a presença do seu Deus está nessa arca. E sabe o que é que Davi fez? Levou ele para Jerusalém, para que ele se tornasse porteiro da tenda, quando os levitas chegassem para celebrar o culto ao Senhor. Porque uma vez conhecendo a presença de Deus, você pode até tentar abandonar, mas você não consegue, porque não dá para viver sem a presença. O próprio Jesus disse em João capítulo 15, sem mim vocês nada podem fazer. Não dá para andar sem Jesus, principalmente no tempo chamado hoje, em que estamos vivendo os dias maus. Agora Davi sai da casa de Obed-edom para Jerusalém com a arca da aliança. Aquela alegria. O texto diz que Davi manda os coatitas darem 6 passos, levando a arca da aliança no ombro. Ele para. E sabe o que é que ele faz? Ele sacrifica bois e oferece sacrifício a Deus. Ele fez isso até chegar em Jerusalém. Davi ficou tão avivado com a presença de Deus que estava na arca, que a Bíblia diz que teve uma hora que ele tirou as vestes reais, começou a dançar, começou a se alegrar. Na chegada dele em Jerusalém, uma das suas esposas, chamada Mical, que não gostava muito de presença de Deus, aprendeu com o pai. Porque Saul nunca teve envolvimento com a arca da aliança, com a presença de Deus. Quando ela viu Davi chegar
sem as roupas reais, ela incriminou o próprio marido. Falou assim: você está ficando um homem louco, dançando no meio das pessoas, tirou suas vestes reais. Mas Davi sabia muito bem o que estava fazendo, ele estava avivado, e quem é avivado não está preocupado com crítica. Quem é avivado está preocupado em viver para Deus, em servir a Deus. Ele faz algumas renúncias pessoais, porque avivado anda diferente, age diferente e vive diferente. Tem gente aqui avivado? Gente, eu passei uma fase da minha vida, pastor Edson, que eu achava que avivado era só quem rodava e pulava na igreja. Aí eu descobri que tem gente que não roda, que não pula, que não vê bola de fogo, que não vê anjo, mas tem um avivamento na alma tão grande, tem um amor por Jesus, tem um amor pelo próximo, tem um amor pela obra de Deus. É uma coisa extraordinária. Agora Davi chega em Jerusalém com a Arca da Aliança, coloca na tenda. Quando ele coloca a arca na tenda, a Bíblia diz aqui em 1 Crônica, capítulo 25, versículo 1 e 7, que Davi assalareia, dá um salário para 288 levitas. Para os levitas fazerem cultos de forma alternada, eles trocavam os turnos, 24 horas em frente à tenda a tenda dele, que estava nela a Arca da Aliança. Ele chamou esses homens e disse para eles: a partir de hoje, quem vai pagar o salário de vocês vai ser o rei. Vocês não precisam trabalhar em nada. Agora tem uma coisa: vocês vão pegar os instrumentos, vão se organizar através do coral de Jedutum, através dos corais de Asaf. Vocês vão fazer culto 24 horas aqui em frente à tenda onde a Arca da Aliança está. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos celebrar a Deus, porque enquanto nós fizermos isso, a presença de Deus vai estar entre nós. O tempo passou, Deus levou Davi para a eternidade. Quem assume o reinado? Seu filho Salomão. Salomão constrói um grande templo por ordem de Deus. Deus deu as medidas, deu as plantas, tudo dentro da maior normalidade. Ele fez com excelência tudo aquilo que Deus determinou. Quando Salomão termina o templo, ele vai pegar a Arca da Aliança, que está na tenda de Davi, e vai levar a Arca da Aliança para dentro do templo de Jerusalém. Ele estava errado? Não estava errado. Ele estava fazendo o que foi determinado. O tempo se passou. Não tinha mais a tenda para ter aqueles cultos como tinha antigamente. O tempo passou, Deus levou Salomão para a eternidade, veio o seu filho Roboão, houve a divisão das tribos de Israel, as 12 tribos foram divididas, ficaram 10 no reino norte e 2 no reino sul. E a história diz que no ano, a história na Bíblia, Amós capítulo 11, capítulo 9 fala sobre isso, que no ano 750, Deus usa o profeta Amós e ele diz assim: Deus está com saudade da tenda de Davi. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando alguns dias, eu disse assim: por que Deus sentiu saudade de uma tenda que não tinha nem beleza na tenda? Era uma tenda de material que não tinha uma estética tão bela. E eu fiquei pensando e orando a Deus: Deus, por que é que o Senhor não sentiu saudade da tenda de Moisés? Que a Bíblia diz em Êxodo 33 que Moisés tinha uma tenda chamada Tenda do Encontro, e Deus falava face a face com Moisés. Por que Deus não sentiu saudade da tenda de Moisés? Porque Deus não sentiu saudade da tenda de Abraão, que Deus chamou de meu amigo. Deus poderia ter sentido saudade da tenda do seu amigo, porque quem tem amigo sente saudade. Mas Deus não sentiu saudade das tendas de Abraão. Deus não sentiu saudade das tendas de Moisés. Deus não sentiu saudade das tendas de nenhum personagem da Bíblia. Deus vai sentir saudade justamente da tenda de Davi. Agora, por que Deus sentiu saudade da tenda de Davi? Sabe por quê? Porque na tenda de Davi tinha culto de celebração a ele. Na tenda de Davi, quem ia lá, ia com o propósito de adorar. Quem saía de casa para ir na frente da tenda, já sabia. Vocês sabem que judeu dançava. Judeu não chegava num culto, não tinha essa cultura nossa. Os judeus já iam para a tenda e já iam pronto para arrastar o pé para adorar a Deus, para servir a Deus em frente àquela tenda. E aquilo
agradava o coração de Deus. É por isso que Deus usa o profeta Amós e ele proclama dizendo: eu estou com saudade da tenda de Davi. Sabe o que é que Deus disse mais? E nós lemos aqui no capítulo 16, capítulo 15, versículo 16 de Atos. Deus disse assim: eu vou restaurar a tenda de Davi. Eu vou renovar a tenda de Davi, porque a tenda de Davi está caída. E eu descobri, irmãos, que esta tenda de Davi, ela se representa o crente quando ele se entrega a Jesus. Por quê? Porque você começa a transportar em você a presença do Espírito Santo de Deus. Você se torna alguém que vai levar na sua vida a presença do Deus do céu. A presença do Espírito Santo começa a estar em você, porque no momento que você se converte a Jesus, o Espírito de Deus começa a trabalhar em você. Eu estou dizendo isso com base bíblica, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo, aí ele se torna aquele que transporta a presença de Deus. É por isto que a saudade de Deus da tenda de Davi vai se concretizar na vida do cristão, porque o cristão, quando começa a receber a presença de Deus, ele começa a fazer culto. Paulo disse aos romanos: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês sabiam que um culto feito com excelência para Deus pode mudar muita coisa? Jesus está na cruz, tem dois ladrões, tem um ladrão da esquerda, que ele começa a fazer o culto dele. Sabe qual é o culto dele para Jesus? Se tu és o Cristo, se tu és o Cristo, desça dessa cruz, salva a ti e salva a mim, tira a gente da cruz. Jesus calado estava, calado ficou. Jesus não recebeu o culto daquele ladrão. O da direita olha para o companheiro e diz assim: nós cometemos crimes, por isso nossos crimes nos trouxeram para cá. Agora esse aí nada fez de errado. E sabe qual foi o culto do ladrão da direita? Ele disse para Jesus: Senhor, se lembre de mim quando tu entrares no teu reino. Mas sabe o que é que tem de interessante nisso tudo? É que a palavra Senhor só era usado para reis e imperadores. Ele reconhece que Jesus era Senhor, apesar de estar com a coroa de espinho na cabeça, apesar de Jesus estar dilacerado, de ter apanhado, de ter sido torturado durante esses 3 dias. Jesus sofreu bastante. Isaías profetizou que não havia beleza nele para o desejarmos, mas o ladrão da direita viu diferente, porque ele começou a fazer um culto com excelência. E quando ele começa a fazer o culto dele, pedindo para Jesus se lembrar dele quando entrar no teu reino, Jesus disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus está na casa de um homem chamado Simão. Já estou encerrando. Jesus está na casa de Simão a convite dele. Jesus não foi lá porque de livre e espontânea vontade. Simão convidou Jesus para um almoço. Jesus entra lá. E era normal que um anfitrião, quando convidava alguém, fizesse 2 coisas com o convidado: lavasse os pés dele com uma bacia de água e saudasse com óculos santos. E Simão não fez isso com Jesus, mas Jesus entrou na casa. Daqui a pouco passou uma mulher pecadora, uma mulher que não tinha credibilidade nenhuma na cidade, e ela descobre que Jesus está na casa de Simão. Ela vai em casa, pega um vaso de alabastro, um perfume caríssimo na época, entra na casa. Ela consegue entrar, porque quem quer fazer culto consegue, independente das adversidades. Se você fizer uma autoanálise, você sabe que tem dias que é difícil chegar no culto, mas você consegue, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe a quem você está servindo. Você não está servindo a homens da terra, você está servindo ao dono do céu. É por isso que você vem. A mulher entra na casa, pega o vaso de perfume, derrama sobre a cabeça de Jesus, se senta nos pés de Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus, e as lágrimas banham os pés de Jesus, e ela começa a enxugar os pés do nosso Salvador com os seus cabelos. Aquilo
causou uma repercussão na hora, na sala, na casa de Simão. Por quê? Porque quando você decide ser avivado e adorar, meu irmão, alguém vai se incomodar. Quando você resolve servir a Deus com amor, que se dedica à obra de Deus, se envolve com a obra de Deus, vai mexer com a vida de alguém. E foi o que aconteceu. Simão e Judas Iscariote começaram a murmurar. Eles diziam: por que essa mulher gastou, fez esse desperdício, jogou esse perfume fora, e começou a murmurar. E Jesus está ouvindo o murmúrio daqueles homens, e Jesus chama Simão, o anfitrião, e diz: Simão, eu tenho uma palavra para te dizer. Simão se ajeitou todinho e disse assim: dize, Senhor. Ele pensava que Jesus ia elogiá-lo publicamente. Chegou a hora de eu ser abençoado porque eu convidei Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus falou assim: Simão, eu entrei na sua casa a convite seu. Você não lavou os meus pés e nem me saudou com ósculo santo. Mas esta mulher, ela entrou aqui, derramou esse perfume precioso sobre a minha cabeça, sentou aos meus pés, e ela está banhando os meus pés com as suas lágrimas e está enxugando com os seus cabelos. Aí Jesus disse assim: aonde esse evangelho for pregado, dia 6 de agosto de 2024, na ADVEC Caxangá, quando o evangelho for pregado, o nome dessa mulher será citado, porque ela fez culto, ela fez aquilo que todo ser humano precisava fazer. Ela adorou a Jesus de forma espontânea, porque quem é avivado não precisa de ninguém obrigar você a servir, adorar e fazer para Deus. Você se sente até bem quando a igreja convida você para fazer alguma coisa. Isso é resultado de quem é avivado na presença do Senhor. Por isso que nós estamos aqui nessa noite no culto, felizes em estarmos aqui diante de um Deus que pode todas as coisas, que nos chamou para nós transportarmos a presença dEle. As pessoas, às vezes, da sua família, nem sabem que você transporta a presença de Deus. Às vezes você está lá no shopping, fazendo uma compra, ou no momento de lazer, as pessoas lhe atendem como uma pessoa normal, que isso é natural, mas eles nem sabem que a presença de Deus está em você. Você transporta a presença de Deus. Você é a tenda de Deus desta geração. Você é aquele que Deus chamou para você cultuar a Ele, para você viver para Ele, para você se relacionar com Ele. E Deus está contando com você nesta geração para começar um avivamento em algum lugar. Deus só precisa de um. Lá em Cesareia, Deus precisou de um chamado Cornélio. E Cornélio orava e jejuava e dava esmola. E um dia desceu um anjo na casa de Cornélio e disse: manda e chama Pedro, que Pedro vai falar as palavras de salvação para você. Cornélio manda chamar Pedro, e Pedro chega na casa de Cornélio. Cornélio tinha juntado os vizinhos. Cornélio tinha convidado os amigos. No capítulo 10 de Atos, a Bíblia diz que Pedro começou a pregar, versículo 44, Pedro começou a pregar, a falar do poder de Jesus. Deus começou a batizar com o Espírito Santo na casa de Cornélio. Começou um avivamento na casa de Cornélio. Pedro tinha levado 6 crentes judeus com ele. Quando os judeus viram que chegou avivamento na casa de Cornélio, eles disseram: o Espírito que Deus nos deu em Jerusalém está dando também aos gentios aqui na casa de Cornélio. Quer que Deus faça uma grande obra na sua cidade, na sua família? Você é a pessoa mais certa para Deus começar essa grande obra. Deus precisa só de uma pessoa. Sabe quem Deus precisou na Babilônia para fazer uma grande obra e mostrar a sua grandeza? Deus precisou só de um Daniel, que influenciou seus próprios amigos. E nós sabemos do resultado de Daniel por se posicionar, por não aceitar aquilo que
que a Babilônia fazia proposta para ele, porque quando alguém está vivendo um verdadeiro avivamento, independente do seu lugar, o Espírito de Deus lhe capacita a você se posicionar, porque você é avivado para avivar alguém. Você anda com Deus para mostrar para alguém que aquela pessoa precisa de Deus, e você consegue atrair pessoas para o reino de Deus por causa da presença de Deus que está em você. Eu tenho uma pergunta para fazer a você nessa noite, para que eu ore e encerre minha participação. Deus pode contar com você nesse avivamento? Com permissão do pastor Edson, fique em pé. Aleluia. Deus só precisa de um. Só um. Para começar algo grande na vida de alguém. Eu quero perguntar nessa noite, mediante a oportunidade que você está tendo aqui nesse lugar, se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida nessa noite, ou alguém que está afastado do Evangelho, e você sabe que você não combina com o mundo. Eu sempre digo que o crente não combina mais com o mundo, porque Deus chamou você para a salvação. Aonde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma nessa noite? Deus precisa salvar você para salvar toda a sua casa. Talvez você está vivendo um momento tão complexo no meio da sua família. Sabe por que Deus lhe trouxe aqui nessa noite? Porque Deus precisa avivar você, salvar você, para começar uma grande obra sobre a sua casa. Aonde existe crente, todo lar que existe crente, tem uma pessoa que começou o avivamento, foi aquela pessoa que Deus usou para que parentes seus viessem ao Evangelho de Cristo. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se tem alguém, você está tendo a maior oportunidade de Deus na sua vida. Deus está dando a você esta oportunidade. Se não tem, eu quero orar por você que está aqui nessa noite. A minha oração nessa noite vai ser essa: Deus vai continuar avivando você. Não deixe a presença de Deus sair de você. Você pode esquecer tudo do que eu falei nesse culto, que a sua memória não é um computador para guardar tudo. Mas eu vou deixar uma frase aqui nessa tribuna para você nunca mais esquecer. Não deixe faltar a presença de Deus em você.